Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Expertise Podcast com um convidado mega especial, um amigo, mentorado, parceiro de negócio, e hoje eu tenho certeza que, como nos outros episódios, vocês vão ter muita coisa para poder anotar. Então, papel e caneta na mão, vamos entender tudo, e é aquilo que eu sempre falo aqui nos nossos episódios, são histórias reais para insights poderosos. Então, queria, Wesley, te agradecer, te dar as boas-vindas aqui no nosso podcast. Muito obrigado por você ter vindo. A gente sabe que o tempo é o maior tesouro que a gente tem, e você disponibilizar o dia de hoje para trazer a sua história empreendedora, a sua história de vida, né, e trazer um conteúdo legal é algo que é impagável. Então, as boas-vindas, muito obrigado. Se apresente, fale quem é você e nos agracie com toda a sua expertise empresarial. Beleza, Mauro, bom dia, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, tá? Por disponibilizar o espaço, o tempo também, para poder ouvir um pouquinho a minha história, a história da Rio Engenharia, né? E vamos lá, vamos começar aí, falar um pouquinho do Wesley, né? Eu sou o Wesley, eu tenho 33 anos, né? Tá novo, hein, velho? Tá novo. Tá novo. E aí, eu desde os meus 14, 15 anos ali que eu começo com a minha história de empreendedorismo, né? Sempre tive essa sede, esse espírito empreendedor. Quando eu era mais novo, gostava demais de parte de informática. Gosto ainda, né? Queria ser TI? Não, demais. Você já viu ali a época de 2000, vamos colocar ali a década de 2000, 2005, 2007, 2010, aquela época de Lan House, né? Sim. Jogos, games. Assim, CS? Nossa, gostava demais. Então, eu me relacionei muito com essa área de TI na época. Tive alguns amigos, parceiros, que a gente já tinha tentado criar empresa na área de TI. E eu tinha até hoje um cartãozinho lá em casa que eu estava olhando. Falei, nossa, aqui 15 anos estava lá, TW Info. Nossa. Nome super criativo, né? Thiago Wesley Info. Depois vamos chegar na Rio também. E aí, a gente começou nessa história aí. E aí eu tive, né? Eu acho que tudo tem um propósito. Deus vai colocando na nossa história, ele vai encaixando tudo certinho. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso que acontece, né, na minha vida. Sim. E assim, nos meus 15 anos eu comecei essa empresinha, a gente, né, pegou clientes ali para formatando máquina, trocando peça. Isso, e aí eu jogava também, eu gosto muito de esporte ainda, mas eu jogava mais handball na época, o que me deu uma oportunidade de estudar num colégio particular, onde eu ganhei bolsa para jogar handball. Legal. Então, isso eu fiz meu ensino médio completo numa escola particular, e lá eu tive outras oportunidades, na qual eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico de informática lá. Aí eu fiz o curso técnico de informática. Lá eu conheci, né? A partir de lá eu conheci minha atual esposa, né? Então tudo vai se encaixando. E lá também tive uma professora que ficava lá enchendo a boca para falar do marido dela, que era engenheiro mecânico. Oh, que legal, cara. E aí eu sempre fiquei nesse impasse, né? E aí fiz o curso técnico, ingressei em empresas que trabalhava com programação na parte de informática, trabalhei um pouquinho com isso. E fui para uma empresa que eu tinha que relacionar a informática com a indústria. Olha, que legal. Aí eu já fui abrindo a minha mente. Eu falei, que negócio legal essa tal de indústria, né? E aí eu fui fazendo uma relação ali de planejamento, de informática com a parte industrial. Você já estava ali com uns 20 anos, uns 18 anos, mais ou menos? Já, nessa época eu já tinha 21, 22 anos, né? E aí essa parte de indústria... na verdade, eu tinha 18 anos, 19 anos, porque eu fiz o vestibular, eu passei em Ciências da Computação em Viçosa e também na Universidade Itaúna, Engenharia Industrial Mecânica. Aí eu fiquei naquele impasse, e agora, meu Deus? Pra onde que eu vou, né? Pra onde que eu vou, né? Mas aí a engenharia falou mais alto. Então eu peguei e me direcionei para a área de engenharia industrial. Quando a mecânica tá na veia, né? Puxa. Não tem jeito, né? Puxa. E aí eu fui para engenharia industrial. Lá na minha faculdade,
É o que eu falo, né? Deus é muito bom, coloca pessoas maravilhosas na nossa vida. Uhum. E lá eu conheci pessoas maravilhosas, né? Assim como o Ernesto e o Rafael, que hoje são os meus sócios, né? Meus sócios Que dentro da compõe a Rio, empresa, literalmente, né? meus irmãos fora da empresa. Uhum. Então, sou muito grato a Deus por isso. E ali a gente formou um grupo, na época, que a gente estudava muito junto, e formamos um grupo de TCC. O TCC vamos criar uma empresa para fazer alguma coisa, né? Aí a gente tinha os projetos lá do TCC, criamos uma empresa. Não só eu, Rafael, mas outras pessoas. Mas ali a gente criou um vínculo maior. Sim. E com a experiência que cada um tinha, que eram diferentes experiências, eu na área industrial, na parte de manutenção industrial e planejamento. O Ernesto, na parte ele tem uma loja na Cidade de Papagaios, a família dele tem, que mexe com mangueiras hidráulicas, tem torno, mexia com cabeçote compressor, então já tinha uma relação ali com os equipamentos. E o Rafael, super inteligente na área de projetos mecânicos. Então me dá um gancho nisso aqui, que me veio aqui algo muito legal para a nossa audiência. Então, pessoal, a gente está falando aqui, contando um pouquinho da história do Wesley na Rio, ele já está colocando como que a Rio foi fundada, e nós vamos entender o nome Rio com esse grupo que ele está colocando, mas algo que talvez nem estava hoje no meu espectro de assunto, mas acho que é muito importante, eu já falei sobre isso em algum momento, em algum vídeo meu, dentro da expertise, que é a questão da sociedade. A sociedade, né, pelo que o Wesley está trazendo, ela foi baseada na complementariedade entre os sócios. E isso suplanta, inclusive, a amizade. A amizade é muito importante, mas quando você tem sócios que são complementares, que um preenche a lacuna do outro, um tem uma expertise maior do que o outro em determinada área, isso gera uma potência gigantesca para a empresa, porque a empresa se acaba tendo pessoas, né, que são da sociedade, que são altamente comprometidas com o resultado e com o sucesso, cobrindo basicamente todas as áreas frágeis da empresa, planejamento comercial, a parte executiva do negócio, a parte de inteligência de operação, que é muito importante, né? Então, essa parte de complementariedade, anota isso aí. Se você ainda está pensando em ter uma empresa, se você está tentando buscar um sócio, se você está fazendo um plano de negócio e precisa de ter alguém com você, pense nessa complementariedade da sociedade, que ela é muito importante. Isso acontece comigo na TND, por exemplo, eu e o André, eu sou muito comercial, muito executivo, o André é muito operação, eu sou muito razão, o André é mais emoção. Então, essa complementariedade, isso deixa a empresa muito forte e muito potente, né, Wesley? Isso é muito importante, entender essa complementariedade. Obviamente, depois vem outras pessoas que vão complementando algumas lacunas, mas ter isso na sociedade é muito saudável, é muito interessante. Mandar um alô aí pro Rafael, querido Rafinha aí, um cara que eu gosto muito, o próprio Ernesto também, que é outro cara que a gente admira bastante e que compõe essa sociedade da Rio. Mas continua, mas esse gancho aí acho que era muito importante a gente colocar, que na nossa mentoria que a gente fez com a Rio lá, a gente chegou a tratar essa parte de sociedade, e isso é muito importante para dar perenidade à empresa, para dar longevidade e sustentabilidade. Isso é importante. Com certeza, Mauro. Né, um complementando o outro ali, você sabendo interpretar os elos de cada um, o que cada um tem de mais força, de mais potencial, é muito importante. Que aí cada um aloca num lado ali da empresa, num pilar, né? E todo mundo sustenta, certo? Isso é muito importante. Então, assim, ali a gente se conheceu, ali a gente formou, ali a gente fez um TCC, ali a gente, no final, resolvemos complementar e formar uma empresa. Coroar a formação com a Rio, né? Exatamente. E nisso, assim, quando eu estava na indústria, cara, eu sou uma prova viva disso, hein? Quando eu estava na indústria foi o seguinte, vou te contar uma história. Cara, colocaram eu para acompanhar uma inspeção NR13 de uma empresa que foi lá fazer. Para fazer inspeção, para fazer calibração de equipamentos. E eu fui acompanhar, eu era cru, cara. Não sabia de nada. E nisso meu gerente falou assim, Wesley, vai lá e acompanha. Opa, na hora, vamos lá. Só que eu sempre fui curioso. A característica do empreendedor, do cara ser curioso, inquieto. E aí, cara, chegou essa empresa lá, foi lá, tirou fotos do equipamento,
foi lá na válvula de segurança com o equipamento, bufando vapor, foi lá, cortou o lacre, cortou a placa, colocou o lacre novo, colocou placa. Aí eu perguntei ao cara, falei, o que é que você está fazendo? Não, eu estou trocando o lacre, que isso aqui vai no certificado. A certificado de quê? Certificado de calibração. Ah, então você está calibrando a válvula. É isso que você está fazendo, que eu não entendo. Eu estou fazendo isso, estou calibrando a válvula. Beleza, eu não conhecia, ninguém me educou para isso, então o que eu estou puxando? Estou puxando um gancho agora, mano. Não, o gancho de educação que a gente tem que dar para o nosso cliente. Porque o cliente, ele vai lá e contrata, ele olha, faz parte olhar preço. Faz parte olhar preço. O cliente vai lá, olhou o preço, contratou o menor, que eu acompanhei na época, eu não sabia, ninguém me explicou nada como é que era um processo de inspeção, de calibração. Sim. E aí o rapaz foi lá, trocou o lacre, tirou fotos e teve a cara de pau de mandar um laudo de inspeção e calibração de válvulas. Então, assim, gente, muito cuidado a você que é da indústria, a você que é da área de manutenção, porque isso são áreas específicas. Você que é da área de segurança, às vezes não entende muito de NR13, procura alguém para te ajudar nessa parte, porque é um trabalho muito sério e é um trabalho que a gente tem que fazer com muita qualidade de segurança. Tá? Então, e com muita consciência, né, Wesley? Consciência. E aproveitando esse gancho, que a gente vai entrar um pouquinho, você contou um pouquinho da sua trajetória de vida como engenheiro, como que você vira engenheiro, e a gente ia começar um pouquinho a história da Rio, que eu quero contar ela, mas esse gancho é importantíssimo. Você viveu o que boa parte dos nossos clientes passam no dia de hoje. Passam no dia. E você viveu exatamente o que o cliente vive. Você viu o cara fazendo algo que não estava certo, estava totalmente, não é que não estava certo, estava totalmente errado, né? A gente com a consciência que a gente tem hoje de engenharia, de inspeção, de o que tem que fazer, você não teve ação nenhuma, a gente não sabia. O que eu vou fazer? Não tinha ninguém para me explicar. Exatamente. Não tinha ninguém para me educar. E então... aí, quando a gente não tem essa educação e essa informação, o que resta para o cliente? Só o preço. E ele vai contratar o menor, assim como, você vai pegar o seu carro, você chegou com o seu carro aqui, eu vi o seu carro, sua marca e tal, você vai levar em 3 mecânicos. A gente não entende de mecânica, você vai balizar por onde? Ou uma indicação, vai naquele mecânico, aquele mecânico é bom, ou se não tem isso, que é o que acontece com os serviços, eu não vou falar serviços de ativos sob pressão, vou falar de serviços técnicos especializados. No geral, tá? A gente vai falar muito de vaso de pressão, de caldeira, mas quando a gente traz para o geral, para o mercado em geral, e aí a gente pode falar para esse cliente da indústria que está precisando comprar alguma coisa, o serviço técnico especializado que você precisa comprar, seja na área de engenharia, mecânica, civil, elétrica, na área de arquitetura, qualquer área que seja, infelizmente, né, ou felizmente, ele não pode ser comprado meramente pelo preço mais barato, porque serviço técnico especializado demanda conhecimento, demanda expertise, demanda know-how, demanda tecnologia, demanda responsabilidade civil e criminal daquela pessoa que está fazendo, principalmente quando a gente vai para as áreas de engenharia, NR13, NR12, NR10, né, isso tem preço, isso tem custo, e o serviço minimamente razoável provavelmente não vai ser o mais barato no que a gente está vivendo no mercado hoje, né, Wesley? Exatamente. Então, eu queria dar continuidade nessa questão da Rio, porque nós vamos voltar nesse assunto e essa é uma pauta de hoje, inclusive, a gente falar sobre isso. Então, eu quero que você coloque, aí tem o seu Rafael, vamos colocar na ordem, Rafael, Ernesto e o Wesley. O nome Rio. Exatamente. Então, vocês estão juntos ali, vocês coroam o TCC de vocês e acabam formando na engenharia mecânica com essa pauta. E esse projeto, que é um TCC, ele vira Rio, é isso? Não, o projeto era diferente. O projeto do TCC, na verdade, era de máquinas de fábrica de ração, sabe? Então, a gente montou alguns projetos para fazer uma fábrica, né, que faz equipamentos para a fábrica de ração. Para indústria de transformação. Sim. Isso. Então, nós fizemos um TCC baseado nisso. Aí, como é que surgiu a ideia de NR13 para a Rio Engenharia? E outros 2 braços no início, quando a gente criou lá em 2017, que foi a criação da Rio Engenharia. Surgiu assim, eu na parte de indústria, então, com essa curiosidade, com esse acompanhamento que eu tive na empresa, eu fiquei impressionado ali no primeiro dia, porque eu sabia o preço que o cara cobrou, que não era barato, não era tão barato. E ainda fazendo encrenca, né? Fazendo encrenca.
E com um serviço que foi muito rápido, aí meus olhos brilharam. Falei, nossa, eu entrando na área de engenharia, eu vou fazer esse negócio. Isso aqui dá dinheiro demais, vou monetizar fácil. É os 15K, né, Wesley? É os 15K. Venha para engenharia e comece a ganhar 15K fácil. Exatamente. Então, aí com isso, né, eu levei essa ideia ali no primeiro dia, eu lembro até hoje, levei essa ideia para o Ernesto, levei essa ideia para o Rafael, o Ernesto falou, não, realmente eu já ouvi falar, eu também mexo com compressores, né, com os vasos de pressão e tal, e formamos a ideia de NR3. Não, então vamos atuar, agora vamos nos especializar nisso. Então, formamos, eu saí da onde eu estava, o Ernesto saiu também, o Rafael também, e vamos montar. Então, foram 3 braços no início. Foi NR13, a parte de consultoria na parte de manutenção, de planejamento e gerenciamento de parte de manutenção, e a parte de projetos mecânicos, entendeu? Isso foi formado em 2017. Só que com o passar do tempo, logo no início, né, eram os 3 fazendo tudo. Eram os 3 ligando, eram os 3 buscando cliente, eram os 3 visitando, eram os 3 executando. Sim. E com isso, logo ali no início, já vimos que a NR13 sobressaiu perante outros serviços, que é uma obrigatoriedade, né? Então, tem suas vantagens quanto à venda desse Deixa trabalho. Eu pegar esse gancho que você falou aqui, que é uma coisa que eu sempre estou trazendo nos episódios, né? Juntamos nós 3, né? Formamos a Rio, Rafael, Ernesto e Wesley, que é o nome Rio, né? E a gente começa. Então, o que eu quero trazer, né, pro nosso episódio hoje? Todo mundo começa assim, vi uma oportunidade, comecei. Fui lá, me especializei em ativos sob pressão, em NR13, mas e a parte empresarial, parte comercial, vendas? E aí é o que a gente sempre fala aqui, que você tem que ter a coragem, né, de pular do avião sem paraquedas, que geralmente no Brasil, o micro e o pequeno empreendedor que se arrisca, eu não vou nem falar se aventura, porque é se arriscar mesmo. Você vai para um voo, né, a 10 mil pés, você está pulando de um A380, que voa ali a 15 mil pés, por exemplo, você pula sem paraquedas, você tem cerca de 5 minutos aí fazendo analogia até chegar no chão, né, e você tem que se virar, né, Wesley? Você tem que se virar. Com certeza. Igual você falou, é todo mundo fazendo tudo, você não tem aquele conceito gerencial e de administração, mas foi. Você já vai para 9 anos de operação, a Rio está crescendo, a Rio está decolando, mas o que eu queria deixar para nós, eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho antes de você concluir essa história, ou concluir nessa história, não é tão fácil. Não, é possível, mas não é tão fácil ganhar aquele valor que aquele sujeito ganhou lá rápido de forma certa. Tem todo um processo que a gente precisa falar. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a sua expertise sobre esse momento da Rio, de um momento que junta os 3 sócios, a gente começa, todo mundo está fazendo tudo, todo mundo está buscando, está correndo atrás, mas ainda tem algumas lacunas, principalmente empresariais, comerciais, administrativas a preencher. Como é que foi isso dentro da Rio? Como é que essa história acontece dentro da Rio? Primeiro, o preço, né? A incógnita do preço. Quanto cobrar? O que eu vou cobrar de uma indústria? Não tem, né? Eu tinha alguma noção ali da indústria que eu estava, sabia mais ou menos os valores ali de mercado, mas eu não sabia valores de concorrente. Na época, se você pega ali 2017, procura conteúdos de 2017 sobre NR13, sobre preço, nada. Hoje tem muita coisa. Hoje dá para você pesquisar, você ainda acha alguma coisinha. Com mas muito nada cuidado, mas... É isso que eu ia falar agora. Tem que ter fundamentação. Então, foi um desafio muito grande. Porque, temos que fazer pesquisa de mercado, com muito cuidado, né? Onde eu vou pesquisar? Quem vai me falar o que é? Exatamente. Então, foi um desafio grande. E segundo, montei uma empresa. E agora? Cadê o meu salário fixo que estava caindo aqui todo mês? Não tem. Cadê? Não tá pingando. Você procura o paraquedas para amparar, esqueci, tá lá no avião. Então, né? Assim, tem que ser muito bem planejado, né? Tem que ser muito bem estudado como fazer, né? Foi, vamos colocar aí, 1 ano praticamente de investimento, sem salário, correndo atrás, formando cliente, fechando contrato. Tem que ter isso. E o primeiro ponto, lá no primeiro ano, que estrutura que eu tinha de venda? Zero. Né? Como que vende? A gente é técnico, né? Administração.
Fluxo de caixa. Nossa senhora. Ué. Então é um desafio grande, né? Hoje, com 9 anos de empresa, eu ainda tenho desafios. Mas, assim, pegar a minha consciência de hoje lá de trás é muito diferente. Você tem muito a contribuir, né, Wesley? Porque 9 anos é um tempo razoável. A gente fala que o ciclo de vida das empresas passou do 5º ano, que você já dá uma sustentada, meio que uma consolidada, você vai precisar até chegar ao 10º para a empresa ficar sólida. Então, você já está próximo disso aí, pelo que a gente viu na mentoria, a Rio está bem estruturada. Mas tem essa dificuldade, e que é o que o pessoal hoje não coloca. Eu vi um vídeo esses dias de um determinado mentor falar o guia prático e objetivo da precificação. Em momento nenhum ele fala de composição de preço. Tem que estudar mercado, tem que ver a concorrência, tem que ver o que seu cliente pode pagar. Então, se o cliente for pequeno demais, você vai cobrar menos. Se o cliente for grande demais, você vai enfiar a faca. Não, mas qual que é a estrutura do preço? Qual que é o preço que eu preciso ter? E eu não descarto o que ele falou algumas coisas legais. Olha, eu tenho que ver mercado, eu tenho que ver o meu cliente, eu tenho que ver em que mercado eu vou atuar, eu tenho que entender o que cobrar. Mas o que faz muito sentido eu preciso ter uma estrutura, e a gente discutiu muito isso na mentoria, uma estrutura de precificação, né? Para essa estrutura de precificação ser o meu norteio da minha gestão. E não é só, e como você falou muito bem, não é só ter o serviço, saber executar. Ser empreendedor, eu até falei isso recentemente, é saber gerir. Porque senão eu vou ter um emprego de luxo. Só que um emprego de luxo, igual você falou bem, foi 1 ano sem salário. Quem aguenta isso? Né? Às vezes a gente está solteiro, está no início de carreira, mora com os pais, beleza. Mas o cara que vai fazer uma transição, ele precisa entender, principalmente se ele tem família, filhos e tudo, ele precisa entender que não é vou fazer um curso ali de 20 horas, um método avançado e tal, e vou começar a ganhar 15 mil amanhã. E aí eu tô vendo muita gente indo para uma área de responsabilidade técnica, assinando a RT à torta e à direita para os outros a um salário mínimo, ganhando 15, 20 mil por mês, mas o cara sequer, vamos falar de tornearia, que tornearia, se o CREA pegar, você tem que ter um responsável técnico. O cara vai lá, assina uma responsabilidade técnica aleatória, o cara fabrica um eixo, sei lá, vamos chutar um eixo de uma máquina, esse eixo quebra porque não tem projeto, não tem cálculo, não tem nada, o responsável é quem? Os caras não falam isso. E fora toda a estrutura de administração que para a empresa evoluir a gente precisa ter. Sim. Que a Rio, a gente trocou muita ideia, e vamos mandar um salve pro Thiago, que é outro cara. Eu ia falar fantástico. Dele agora. Exatamente, que é outro cara que ele não pode deixar de citar, que é um cara extremamente metódico, extremamente consciente do que é gestão e administração, que é uma lacuna que a gente precisa preencher. Né? Em 2024 ali, o Thiago entrou em 2024, finalzinho de 2024. Tá? E ele entrou, olha para você ver, nós criamos a empresa em 2017 e ainda estávamos baseados em preços de mercado. Sem estruturação de preço. Sem estruturação de preço. Ou seja, cara, eu tava lá, não vão cobrar 80 centavos por km. Conta de padaria. De padaria. Então, o Thiago entrou, aí ele ficava coçando a cabeça. Mas como é que você vai passar esse preço? Thiago, é mercado. O mercado tá assim, sem assar, nós passamos isso e dá lucro e pronto. E a gente que vem da área de Aí ele ficava coçando a cabecinha dele, né? Não, Wesley, mas a gente tem que fazer uma formação de preço. Mas fala, não, o mercado tá cobrando isso. Teve um dia que a gente vendeu uma válvula lá, eu falei, não, aqui é 100% de lucro nessa válvula. Nós compramos ela por 8 mil, vamos vender por 16, é 100% de lucro. Nossa senhora, aí você vai ver o que você fazia antes, né? Então é muito importante você fundamentar e conhecer o que você, né? Como você vai vender, como você vai formar aquele preço e entender cada pedacinho daquele preço ali, que isso aí vai fazer uma diferença muito grande no final. Que lugar nenhum ensina, né, Wesley? Hoje em dia, você falou muito, 2017, né, não tinha conteúdo. Eu vou voltar para 2013, quando eu entrei com o André, né, de sociedade na TND, e eu tive isso aí me deu quase que um déjà vu lá de trás, que quando eu entro com o André, que era o técnico, né, o fundador da TND, ele, Mauro, tem lá em Divinópolis, tem um cliente, a gente cobra X reais para fazer. E eu, né, formado em administração, minha especialidade de composição de preço, eu chamo o André e falo, vamos fazer conta? Vamos falar,
nós vamos gastar isso de combustível, isso de diária, isso. Tem mais alguma coisa? Ah, tem isso aqui, tem relatório. Pá, relatório. Porque na época a gente não tinha nem impressora. A gente tinha que mandar imprimir isso na gráfica, não, aquelas lojinhas de armarinho que vende lápis, tal, esses negócios, papelaria. Tinha que mandar imprimir na papelaria da esquina e cobrava lá, sei lá, R$2,50. Isso lá em 2013, R$2,50 a impressão por página colorida, beleza? Colocamos tudo. A hora que nós fizemos, Wesley, o preço de, sei lá, acho que era R$500 a diária, sobrava R$2. Eu falei, André, não dá. Isso para você, sozinho, e de fazer de segunda renda, que na época eu trabalhava numa grande aérea fazendo inspeção, ok. Vai sobrar mais um tiquinho que você vai pegar a sua mão de obra e tal, mas para uma empresa não paga. Por isso que o Thiagão coçava a cabeça quando você vai lá, não, o preço é 80, nós vamos cobrar 80. Mas qual que é a estruturação do preço? Né? E isso vai remeter muito, Wesley, para o assunto que nós temos, porque o preço está diretamente ligado à qualidade. E como que esse cliente vai comprar? Que nós vamos trazer isso. Então, fazendo analogia, vem o Wesley, Wesley, Rafael e o Ernesto, monta a Rio em 2017, o Thiago vem em finalzinho de 24, o que mudou com a entrada do Thiago na estrutura da Rio? O que você tem para falar quando você traz alguém com expertise ali administrativa, que o Thiago é administrador, com os técnicos, quando você junta esse quarteto, o que melhora, o que muda na história da Rio? Tava faltando uma lacuna importante, né? Um pilar importante ali. Não tinha estruturação comercial. Tá? Até que, assim, vamos falar, financeiramente, tudo a gente era bem pé no chão, controlava direitinho, sempre controlamos. Agora, comercial, a estruturação comercial, desde a formação de preço, desde a negociação, desde a técnica da venda, isso a gente não tinha. Então, o Thiago veio para preencher essa lacuna, e a gente está formando um time comercial, né, para fortalecer esse pilar, entende? Então, é isso. A gente formou, então, a empresa ali em 2017, né, e tinha 3 braços, a NR13 sobressaiu. E... Além de NR13, vocês faziam outro tipo de serviço? Ou fazem outro tipo de serviço? Não, aí sobressaiu a NR13. Tinha um projeto. Eu acho que empreendedorismo também é feito de oportunidades. Sim, né? Com certeza. Então, apareceram oportunidades de projetos que a gente conseguiu atrelar à fabricação também, entendeu? Então, a gente começou a fabricar algumas máquinas diferentes ali, e isso fez com que a gente montasse uma usinagem, né? Uma usinagem, fabricação, transformação de chapas ali. E começamos também nessa área ali em meados de 2020, tá? 2020 começamos, só que por falta, creio eu, nem coloco isso em culpa nos outros, nem na qualidade dos equipamentos que a gente fazia, não. Na verdade, por falta de estruturação comercial, esse braço ele não deu certo. Sim. Né? A gente tentou colocar vendedor, mas sem treinamento, sem know-how, sem expertise, é complicado. E colocamos, então tiramos essa parte ali em meados de 2023, tiramos isso e falamos, não, vamos focar somente agora em NR13. Sim. Então, onde tem um valor agregado maior, né? Isso. Então, assim, quando a gente fala em NR13, abrange muita coisa. A gente tem os ends, né? A parte ali também que a gente faz, né? A gente tem a parte de calibração. E agora a gente está trazendo também uma novidade, né? Que é a parte de produtos que a gente está estruturando. Então faça sua propaganda para o público aí. Qual que é esse novo produto? Então, agora a Rio Engenharia, né, vai contar com produtos na parte de vaso de pressão e caldeiras. Então a gente vai abranger aí a parte de manômetros, manovacômetros, termômetros, juntas. Vendas de produtos. Venda de produtos em geral para essa parte, essa área. Entendi. Legal. Vamos deixar na descrição, a descrição do site dele aqui, onde tem a venda de produtos. Nós vamos colocar essa descrição para que você possa fazer essa consulta com mais um player de mercado na área de venda de acessórios e equipamentos para vaso de pressão. E eu queria aproveitar e trazer um gancho para vocês, que ele falou alguma coisa que é extremamente fundamental para qualquer negócio. Olha, o Thiago entra em final de 24 para preencher uma lacuna que é a área comercial, a área de vendas. Anote isso aí, empresa que não vende pode ter o melhor produto do mundo, ela não se sustenta. E esse braço ele é fundamental
para que a empresa fique saudável e mantenha-se na rota de crescimento. Então, a vinda de mais um agente ali, um personagem, né, para dentro da Rio foi fundamental para manter a Rio numa rota de crescimento. E outra coisa importante, ele falou, olha, a gente tentou uma parte de usinagem que era das expertises que tinha dentro da sociedade, mas por falta de estruturação, não deu. E o empreendedorismo é feito disso. Eu tive um prejuízo de mais de R$150 mil quando a gente tentou pela TND a desenvolver sistemas de alarme de amônia, para vazamento de amônia. Eu estava trazendo elementos, aqueles elementos eletroquímicos, né, para sensores de amônia da Inglaterra, gastamos um dinheiro horroroso e não deu certo. Né? Por quê? Faltou estruturação comercial? Não, no meu caso, faltou estruturação técnica, alguém realmente competente para fazer. E acontece. Então, dentro do empreendedorismo, como o próprio Wesley falou, a gente precisa assumir risco, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter caixa, né, moral e coragem mesmo para fazer as coisas. E nem sempre vai dar certo. E aí você tem que ser capaz de se reerguer, se reinventar, manobrar, né, Wesley, para as coisas acontecerem. Com certeza. Quando a gente começou, você me zoou, que eu sou novinho, né? 33 anos, pois é. Mas é o seguinte, um ponto que eu acho muito importante, Mauro, olha, eu com 32, 31 anos, eu busquei uma mentoria para mim poder organizar e falar assim, o que esse cara está fazendo que eu não estou fazendo? Uhum. Vou encurtar um espaço aqui, uma linha de tempo, que eu quero ver o que ele está fazendo ali para mim colocar na minha empresa. O que eu absorver, que eu achar que é bom, eu vou colocar aqui dentro. Aplicar, vou efetivamente. Aplicar, exatamente. Então, aí eu fico pensando, poxa, não é reclamando, só tem que agradecer. Mas se eu tivesse feito isso antes, né, talvez a estrutura estaria melhor. Mas às vezes, eu me vejo muito nessa, às vezes a gente não tem a maturidade suficiente no início da carreira, a gente está eu comecei a empreender ali com meus 29 anos, né? Então já tinha, e eu comecei com 14, a gente começou mais ou menos na mesma faixa. Então, uma percepção legal é o seguinte, boa parte dos micro e pequenos empreendedores, a gente começou muito cedo, não empreendendo, mas começou a trabalhar muito cedo, isso é uma característica legal. Só que no início, quando a gente está na faculdade ali, 24, 25 anos, às vezes a gente não tem maturidade suficiente para entender que eu preciso de alguém mais maduro, com mais know-how, com mais expertise. E eu tive essa resistência, falar, mentoria, vou pagar para o cara uma mentoria de 30 mil, 40 mil, para quê? É muito dinheiro e eu faço. E aí, quando a gente não tem essa humildade, a gente alonga o caminho, que é o que você está falando. É isso aí. Por exemplo, eu estou com planos para colocar meus produtos no Mercado Livre. Eu tenho expertise? Não, eu vou buscar quem tem. Exatamente. Para quê? Para diminuir o meu tempo, diminuir o meu prejuízo que eu posso ter. Sim. Às vezes vou pagar que eu acho caro agora, mas o retorno, a longo prazo isso retorna. Para você comprar acesso, né, Wesley? A compra de acesso, na realidade, o que eu vejo nas mentorias? É comprar acesso. E por isso que a gente tem que ter um cuidado, acho que era outro assunto que não estava na nossa pauta, mas é bom a gente reforçar, que é entender de quem você vai comprar esse acesso. O cara realmente tem essa expertise toda, esse know-how, o cara vive. Quando a gente foi para a mentoria, você viu que eu vivo a mesma realidade que você, talvez numa proporção um pouco diferente e tal, mas aquele caminho a gente já passou por ele. E quando você chega ali e fala, olha, faz isso, a compra direta da China é aqui, o preço é assim, tal, às vezes aquilo te dá um insight que você não vai usar 100% espelhado igual, mas a lacuna que você viu que falta da sua empresa você preenche com aquele insight. Exatamente. E aquilo encurta um caminho violento e, mais uma vez, botar para a nossa audiência que é o seguinte, a gente é concorrente direto, concorda? Mas nós somos parceiros. E se a gente se une para fazer um mercado melhor, fica sustentável para os dois. Então, quando a gente fala de se unir, ter os mesmos pares, o pessoal do mesmo ramo atuando em conjunto, favorecendo, o que eu quero dizer com isso? Eu consegui trazer algo melhor da China, ou eu te vendo a um preço acessível, eu te ensino a comprar direto. Lógico que eu vou cobrar por isso, mas eu estou fomentando o mercado como um todo. E aí não gera medo, gera euforia e alegria de vamos fazer um setor
bom para todos, porque você vai ganhar dinheiro e eu vou ganhar dinheiro. Sim. Você não vai tomar meu contrato e eu não vou tomar o seu. Nós vamos ter tantos contratos, parceria. nós vamos ter que desenvolver outro parceiro para ajudar. Na semana passada, a minha equipe estava numa parada, numa usina termoelétrica, numa siderúrgica, que é parceria, que foi de parceria, entende? Quando a gente abriu a Rio lá em 2017, o que a gente tinha de conhecimento na área de caldeira, de NR13? Nada. Vamos buscar conhecimento. Fizemos vários treinamentos, vários cursos fora do estado, dentro do estado, e buscando sempre pessoas que conheciam mais que a gente. Em 2017 era mais tranquilo, que era tudo presencial, né? Tudo instituição. Era mais fácil de não cair nas ciladas. Exatamente. Né? E lá na cidade tem ainda, né, uma pessoa lá, que até vou citar o nome dele, Eduardo, um grande abraço aí pro Eduardo. O Eduardo é só ele até hoje. É ele lá na empresa dele. Mas é um cara já que conhece, já tem uma experiência de vida. A gente bateu lá na porta, humildemente, Eduardo, tô começando na área, e aí? Vamos formar parceria? Vamos. Na outra semana ele me ligou, Wesley, tô com um serviço assim assado que eu não posso atender, você vai lá? Na hora. Começamos. E semana passada estávamos na usina com ele lá, ajudando ele, né, nessa parada. Então é importante essa questão da parceria. Assim como nós dois também já conversamos bastante de algumas oportunidades em grandes indústrias, né, de drone, de robô. Então é importante isso. É mais favorecer, muito mais que concorrente, somos parceiros. Exatamente. E daí acaba nascendo amizade, né? Que lógico. Você vê lá o Rafinha lá com o menino pequeno agora, a gente vendo e curtindo e trocando ideia. Então acho que isso favorece muito o empreendedorismo, essa união, né? E principalmente quando a gente é do mesmo ramo, isso favorece muito. A gente favorece o país, inclusive, que a gente junto, a gente consegue trazer mais tecnologia, a gente consegue desenvolver novos métodos e processos e consegue deixar um mercado saudável para o cliente e para a gente. E falando de cliente, vamos entrar no nosso tema específico, que é uma coisa muito interessante, que é o quê? A gente falou muito de preço. Sim. Falou de qualificação, falou de melhoria de conhecimento para fornecer um serviço mais adequado. E quando a gente fala de serviço técnico especializado, tem um especializado que é o critério que eu uso não é o meu achismo, o critério que eu uso é fundamentado em uma norma, é fundamentado em uma lei, em alguma coisa que demanda especialização, né? Teve até alguém que falou no mercado aí que a NR13, se eu tenho conhecimento, tá tudo certo, eu não preciso ter qualificação. Errado, eu preciso ter conhecimento, mas esse conhecimento vem da qualificação. Se eu sou especialista em NR13, eu sou advogado. Eu tenho que ser especialista em EPI 510, em EPI 570, quando a gente fala de tubulação. Se eu vou falar de tanque, se eu sou especialista em NR13, eu não sei nada de tanque, porque a parte de inspeção de tanque é 653 da EPI. Então, Wesley, a gente falando disso, a gente sabe que a gente gasta muito para se qualificar, para ter conhecimento específico, para atuar com níveis de integridade que geram segurança para o entorno, que é a premissa máxima da NR13, é gerar a integridade do equipamento que, por consequência, nós vamos gerar segurança para quem trabalha no entorno. Exatamente. Né? E falando sobre isso, Wesley, e levando isso para um contexto para os nossos clientes, né, a gente vai falar, rapaz, o que eu preciso saber ou entender enquanto indústria, enquanto comprador de atividades de inspeção, comprador de equipamentos, o que eu preciso saber ou entender, o que eu preciso para não cair na pegadinha de comprar gato por lebre, de comprar um serviço de válvula que o cara só troca o lacre e não inspeciona a válvula. Comprar um serviço de NR13, a gente vê muito no mercado, que o cara mede com medidor de espessura em cima da tinta, mas o equipamento dele não tem a tecnologia, não tem. Né? Se eu preciso comprar um vaso, uma caldeira, vamos dialogar em cima, traga todo o seu know-how, toda a sua expertise, eu sei que você tem muita nesse aspecto também. O que esse comprador precisa? Traz pra gente isso aí. O que nós vamos falar sobre isso? Olha, vamos falar primeiramente de inspeção, né? A inspeção, o que o comprador precisa? Primeiro, lembra lá do caso que eu contei, que o cara foi lá, tirou foto, trocou o lacre e entregou o relatório. Fez inspeção pela foto, cara, né? de pau. E sem eu entender, eu não era educado para isso. Então, cara, o que hoje eu fundamentei dentro da Rio Engenharia?
eu coloquei lá no meu setor comercial para que os meus vendedores eduquem o cliente. Sejam consultores, né? Sejam consultores. Consultoria pré-venda. Vamos educar o nosso cliente, né? Aí quando a gente pega muito cliente que dá abertura e ele quer entender um pouco mais como que funciona. Mandaram para mim esses dias um relatório que a gente foi avaliar e um relatório de vaso de pressão que estava assinado por um engenheiro eletricista. Como é que faz, né? Então, assim, primeiramente, educação. Tem que ter, acho que o comprador, primeiramente, ele tem que ser humilde e tem que entender que ele pode ser técnico, mas às vezes ele não é técnico especialista em vaso de pressão, não é técnico especialista em caldeira, não é técnico especialista em inspeção. Então, tem que entender isso, tem que ser humilde em receber essa consultoria, até que é gratuita, na hora que a gente está apresentando o nosso serviço. Então, olha, a gente vai falar, olha, você precisa de a inspeção sua, ela tem que ser realizada de tal forma, a válvula tem que ser desmontada, não é simplesmente ir lá e trocar um lacre, isso não é inspeção. Isso você está colocando as pessoas que estão em volta, que eu acho que é o mais importante, Sim. em risco. Até a vida dele próprio, né? Exatamente. Quando você pega um gerente ali de industrial, aquele que faz a decisão, a palavra dele ali final, ele está passando lá do equipamento toda hora, né? Então, tem que ser humilde em saber que não é técnico especialista naquilo. Sim. Né? E deixa eu pegar um gancho, Wesley, que acho que é importante para falar para esses compradores, que é um pilar da Rio, que o Wesley está trazendo, e é também um da TND, e a gente trocou muita figurinha nas reuniões que nós tivemos sobre isso. Comprador técnico, né, que compra serviços técnicos, né, equipamento é bem mais fácil isso, mas quando você fala de serviço, busque empresas que vão te dar consultoria, vão te mentorear nessa compra, né, vão te trazer informações pertinentes, como o Wesley falou, que acho que muito bem, né, muito bem colocado. Válvula não é só calibrar, esquece, válvula não é calibrada. Válvula é desmontada, inspecionada e testada, tem norma específica. Então busque, e aí eu poderia acrescentar na fala do Wesley aqui, que o comprador ele não tem que buscar um perfil de serviço, ele tem que buscar uma persona de fornecedor. Quem é esses fornecedores que eu preciso para me atender? Qual que é a qualificação mínima? Né? Essa empresa é só um engenheiro que vai fazer tudo? Ele tem qualificação para fazer aquilo tudo? Se ele tiver, ok. Mas pode, não pode? Então, usufrua, clientes, dessa mentoria que a Rio está dando. Usufrua dessas empresas que estão dispostas a dar consultoria antes de qualquer venda. Porque para a gente vender bem, para a gente vender melhor, para a gente vender mais, é totalmente saudável que o cliente saiba o que está comprando, né, Wesley? Isso é muito importante. Acho que isso que a Rio está fazendo no mercado tem que ser muito bem divulgado, tem que ser dada abrangência, porque é o que a gente gostaria que os concorrentes fizessem. Sim. Porque quanto mais informação o cliente tiver, ele vai entender o valor do nosso serviço. Se lá em 2015 eu tivesse essa informação, não tinha acontecido o que aconteceu. Né? E detalhe, depois que a gente começou no ramo, depois de uns 2 anos que a gente já tinha segurança, que a gente estava fazendo um bom trabalho, já estava qualificado, eu peguei aquela indústria para mim. Eu saí de lá de portas abertas e hoje ela é cliente minha. Sim. E a primeira válvula, eu lembro até hoje, a primeira válvula que a gente desmontou, o que aconteceu? A mola lá dentro estava quebrada, a válvula estava emperrada. Então, se aquele equipamento sobe a pressão, poderia ter ocorrido um acidente maior. Entende? E fatal, inclusive. Com a válvula travada numa caldeira ou num vaso, dependendo do porte, é gravíssimo isso. Muito grave. E aí o próprio cara que às vezes comprou aquele serviço que não sabia o que estava comprando, ele só pagou pelo preço, o cara pode vir até a óbito. É muito sério a gente falar isso, é muito assustador, mas o cara que comprou mal, pode... Sim. A gente tem uma história, inclusive, que trazer rapidamente, de uma aviação, né, uma indústria de transporte. O dono da empresa não quis fazer a inspeção do compressor que calibrava os pneus dos busão lá, filho. O que aconteceu? O compressor explodiu do lado dele, matou. Literalmente, assim, é duro falar isso, é aterrorizante falar isso, mas uma explosão de um compressor de 300 litros, que é o que a gente mais vê em borracharia, em oficina, em tudo em quanto é lugar, aquilo explode e dependendo da posição que a pessoa tiver perto dele, pegar, mata. Exatamente. E o cara quer pagar
R$400 numa inspeção que pode salvar a vida dele, se tiver tudo certo. Porque se der uma contrapressão, der uma sobrecarga elétrica, queimar o pressostato, a válvula de segurança que segura a bronca. O que é que os caras fazem? Tem gente fazendo... aí eu vou falar calibração, mas de uma forma bem sátira, com a bomba de TH manual. Que segurança que está dando? Nenhuma. Né? Então, é importante a gente colocar isso. Eu queria que você complementasse essa importância do cara saber e o que a Rio tem feito nesse sentido, dessa consultoria, como que isso está acontecendo, como que os clientes podem usufruir disso, tem que ser cliente da sua carteira, pode ser não cliente, como é que a Rio trabalha tudo isso? Não, hoje é o seguinte, qualquer cliente, tá, que queira fazer um trabalho de inspeção, de calibração, pode entrar em contato com a Rio, entre em contato com o nosso departamento comercial. Eu sou o diretor comercial responsável pelas análises técnicas, eu mesmo vou dar essa consultoria para você, tá? Se você tiver alguma dúvida em como fazer, quem é a melhor empresa a ser contratada para fazer isso, né? Como que deve acontecer esse trabalho, eu vou passar todas essas orientações para que você, cliente, durma bem, fique seguro, né? Tenha um serviço realizado com qualidade, porque o que está mais acontecendo aí são pessoas, infelizmente, fazendo trabalho mal feito, tá? Isso que me deixa muito triste, Mauro. E tem muito, né? Tem demais. Muito. Então, assim, agora pegando outro ramo, né? Vamos falar um pouquinho agora dos equipamentos, né? A parte de vaso de pressão, de caldeiras, que é um nicho ali que a Rio é especialista, né? Essa parte de consultoria de compra desses equipamentos. Vou pegar aqui vaso de pressão simples, que o pessoal deve conhecer. E quando a gente fala vaso de pressão, se vocês pensarem no compressor, aquele reservatório que fica ali embaixo, né, que é o reservatório de ar, é o vaso de pressão. Então, pelo menos na maioria das fábricas, elas são registradas, elas têm um selo em metro. E tem uma qualidade maior, querendo ou não, para fazer esse tipo de equipamento. Sim. Pelo menos ficamos mais tranquilos quando compra de uma fábrica que já tem esse selo, né? Idônea, e já tem, né, esse reconhecimento do mercado. Agora, saiu de um equipamento simples, vai comprar um pulmão, que eu falo, tá, um reservatório de ar vertical, vai comprar um vaso de amônia, vai comprar um outro equipamento um pouco mais complexo para siderúrgica, não deixa de ter um especialista do seu lado. Porque é muito importante uma análise ali na parte da fabricação, uma auditoria. Infelizmente é o seguinte, Mauro, o que está acontecendo hoje? Empresas que fazem montagem em solda acham que elas são qualificadas para fazer vaso e caldeira. Vamos rasgar o verbo. O cara que faz portão acha que pode fazer vaso de pressão. Não pode. O pessoal é o seguinte, eles veem, não sei como, eles têm acesso que uma indústria comprou uma caldeira lá por 1 milhão e ela acha que vai ficar milionário. Vou fazer caldeira agora. Eu vou fazer vaso de pressão agora. O cara fazia portão, tá fazendo caldeira, pelo amor de Deus. Então, infelizmente, está acontecendo isso e não é bem assim, né? Hoje, para as fábricas fazerem esse tipo de equipamento, tem todo um processo, tem todo um projeto, tem toda uma série de normas, uma série de testes que tem que ser executados. E, infelizmente, o pessoal está fazendo, está vendendo. E o pior... comprando pelo menor preço que é desse cara. E o pior, você sabe o que é? É o camarada de inspeção ir lá e aprovar o equipamento para iniciar uma operação. E aí a gente vê, complementando isso, uma cadeia de desconhecimento, né? E que começa lá com aquele cara que fazia portão, acha que vai fazer caldeira, que vai rebentar no mercado, mas ele não tem projeto, ele não tem cálculo, ele desconhece a ASME, não tem nenhum acompanhamento. O cliente que também não conhece, né, compra pelo menor preço e esse cara vai ser o menor preço, e depois vem o engenheiro PLH que não conhece de processo. E vai ele lá mal lê a NR13, ele só conhece a NR13. Fez um cursinho lá avançado e acha que é especialista. E aí ele vai, aprova, mas ele não sabe como foi fabricado. Eu peguei, Wesley, e acho que isso é bom a gente colocar aqui, um negócio muito legal. Eu ia vender um medidor de espessura. Por isso que essa questão da consultoria é muito interessante. Eu perdi a venda, só para encurtar o caminho. O engenheiro PLH veio me buscar para comprar um medidor de espessura. Aí eu falei, beleza, você quer para fazer o quê? Não, eu já fiz tudo,
Já calculei, já tá tudo certo, só falta fazer medição de espessura. Eu falei, opa! Ué, como assim? É que você já fez tudo se você não mediu espessura? Aí fui puxando a capivara, fui conversando, aí falei, velho, faz o seguinte, vamos sair do WhatsApp, entra na reunião aí. Você pode? Não, posso. Me conta a história, o que está acontecendo? Resumo da história. Não vendi um medidor de espessura, porque não precisava de um medidor de espessura, certo? Ele estava aprovando um vaso para um skid de amônia em chapa de 1020, que ia trabalhar a menos 30 graus. Você tem noção disso? E a hora que eu fui entender, não, tem 2 meses que eu tô mexendo com isso, eu chamei o GPT aqui, falei, velho, pega o GPT, joga API 510, coloca o item 7.7 de reconstituição, alguma coisa que você não tem nenhum tipo de laço, que o vaso já estava pronto, e vê se vai aprovar. Aí jogou na minha frente, o GPT reprovou. Falei, mas é lógico que vai reprovar, por que você usou 0,85 na eficiência de junta? Falando um assunto bem específico. Não tem nada, você não tem nenhum tipo, não foi feito nenhum LP no negócio, é 0,7 ou 0,65. Agora reprovou. E o cara ficou com um abacaxi monstruoso na mão. Ele ia ter que voltar para o cliente e falar que estava reprovado o skid do cara pronto. E o cliente do cara que estava comprando um skid de amônia para túnel de congelamento com um vaso de chapa de 1020, que é totalmente improvável disso rodar bem, vai dar problema, por mais que seja superdimensionado, mas quem vai lá depois certificar esse vaso, se não entender de material, se não confirmar o material, ou se pegar o prontuário e ver que 1020 não pode, principalmente porque é fratura frágil em baixa temperatura, como é que vai fazer? E todo mundo pagou, aprovou e vai rodar. E os caras que vão estar trabalhando nessa planta com esse skid de amônia que pode explodir, vazar, mandar o pessoal para o hospital ou até matar por asfixia. Como é que fica isso, comprador? Você que compra sem saber. Você que compra o equipamento que não tem nenhum tipo de lastro. O documento que vem, você não sabe nem ler ele, porque você não entende. Então, esse trabalho que a Rio faz e está colocando à disposição do mercado, essa consultoria, né, Wesley, de compra, de acompanhamento disso, é fundamental para proteger a sua vida, comprador. E a vida de todo mundo que está no entorno, que tem família, tem filhos, esposa, marido, pai, mãe, que se alguma coisa acontecer, vão sofrer. Então isso é muito importante, é um tema muito saudável da gente tratar. Isso, né? Eu falo que, né, tem alguns documentos obrigatórios quando a gente fala de vaso de pressão, de caldeiras, né? Mas um documento assim que é vamos dizer assim, que está em todos eles é o prontuário, que eu acho que é o principal documento, que é o registro de nascimento do vaso de pressão, da caldeira, e é nele ali que a gente vai atuar, né? É nele ali que a gente vai acompanhar. Peraí, esse projeto, primeiramente, lá no prontuário tem que ter as premissas de projeto, tá? Fui lá na fábrica, eu vou avaliar o projeto do equipamento. Opa, primeiramente, deixa eu ver se o dimensionamento está certo. Será que você, gerente, você comprador, você vai ter essa noção de verificar um dimensionamento de um vaso de pressão? Se aquelas áreas de reforço estão corretas, se o dimensionamento da solda está correto, se aqueles tampos que está utilizando está correto. Então, o nosso trabalho de consultoria abrange toda essa parte, né? Desde a premissa do projeto, desde o memorial de cálculo de dimensionamento, até a entrega final com todos os testes realizados da forma correta, da forma totalmente dentro da norma. Então, isso eu estou falando para vaso, para garantia de segurança, qualidade e vida útil. Agora, vamos pegar a caldeira. Entra mais um ponto muito importante, eficiência. Sim. Né? Então, que é o que os clientes todos estão buscando, né? Acontece que o pessoal hoje, tô vendendo caldeira. O cara tá vendendo caldeira. Às vezes tem uma indústria boa, uma indústria estruturada, mas que eu peguei um caso, vamos colocar, 4 meses atrás que eu fui numa indústria estruturada que fabrica caldeira. Cheguei lá, primeiramente, eu fui já na fase final. Estavam entregando um equipamento diferente do que foi vendido. A área de troca térmica estava errada. A área de troca térmica completamente a operação do sujeito. É diretamente proporcional à produção de vapor. Eu falei, o comprador aqui, tá errado isso aqui, você vai aceitar? Eu joguei na mão do cliente, né? Infelizmente eu já fui lá na parte final. O que mais que eu detectei? Que a chapa que eles colocaram na caldeira,
Olha para você ver, a chapa que colocou na caldeira era uma chapa de menor resistência do que a que estava no prontuário. Como é que eu consegui olhar isso? Porque eu estava na fábrica, eu fui ver os registros, eu fui ver certificado, eu olhei a marcação da chapa. Opa, tá errado. E aí, se isso já vai para campo? E pior, se isso dá um sinistro, Wesley, que acho que um ponto agora que a gente já precisa caminhar para o final, mas um ponto interessante é o seguinte, se isso dá um sinistro e isso está totalmente desconforme com as normas e os códigos de fabricação, seguradora não paga. Não paga. Nós tivemos um caso aí que você me apoiou lá e me alertou e tudo, e sobre, né, não vou citar nome, mas estava totalmente fora. Você acha que a seguradora vai cobrir? Prejuízo é do cliente. Às vezes o cliente quer comprar o mais barato, vai para o mais barato, não quer uma assessoria, acha que está tudo certo, só que a hora que dá o problema, que aí o prejuízo de vidas é grande, o prejuízo financeiro é milionário, aí o cara, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Então, trabalhar certo e contratar empresa que realmente tem know-how, que sabe o que está fazendo, que pode entregar uma assessoria, às vezes não é caro, é investimento de longo prazo para o cara dormir tranquilo. Exatamente. Né? Wesley, então, a gente já está chegando no finalzinho aqui já. A gente tem muito assunto, acho que nós vamos ter que gravar outro episódio, porque tem muita coisa para a gente falar, mas eu preciso manter esse tempo que a gente se propõe a entregar para a nossa audiência. Eu queria te pedir que você colocasse aqui, como empreendedor, empresário, CEO da Rio, se assim eu posso dizer, diretor comercial, né, com todos esses 9 anos de experiência na Rio, mais toda a sua vida regressa antes da Rio, imagina que você vai falar alguma coisa para todos micro e pequenos empresários. Não vou chegar nem no médio, não, vou ficar na nossa categoria, que é o cara que está sofrendo, é o cara que às vezes não sabe precificar, o cara que não tem gestão comercial, não tem gestão administrativa, o cara que quer montar uma empresa, seja de qualquer nicho, tá? O que você falaria, né, olhando para a nossa audiência, olhando no fundo do olho desse cara, o que você falaria com toda a sua expertise, com tudo que você viveu até hoje? Que recado que você deixa? O que você quer falar para esse cara como se fosse você falando para o Wesley de 9 anos atrás? Fala para esse cara, dá um conselho para ele, dá uma dica para a gente poder ajudar esse cara. Certo. Meu amigo, você é técnico. Tá? Se você é técnico naquilo que você faz, você é técnico naquilo que você faz. Agora, se você precisa de uma ajuda de administração, de precificação, de uma estrutura comercial, você tem que procurar alguém que saiba fazer isso. Você vai encurtar uma linha de tempo, que eu não encurtei, que eu falei ao longo da nossa conversa, que é excepcional para a sua trajetória, para você ter um crescimento a um médio, né, curto prazo, não precisa de ser tão longo prazo. Então, você tem que ter essa estruturação já desde o início, encurta o tempo, procura alguém melhor para fazer isso, né? E eu deixo aqui minha indicação, a mentoria aí do Mauro, tá? Então, procura que eu tenho certeza que ele vai julgar muita coisa ali que você vai conseguir captar e aplicar dentro da sua empresa. A palavrinha é aplicar, né, Wesley? É aplicar. Porque conhecimento, informação a gente tem, mas aplicação é o mais difícil. É Wesley. Só pontuar uma coisinha aqui, Mauro, que eu acho muito importante falar também, que eu acho que é uma deficiência que está nas empresas, só antes da gente finalizar, que é a parte de treinamento, tá? De NR13, de operação de caldeiras, que hoje a Rio Engenharia tem esse treinamento. Oferece aí, fala pra galera. Esse treinamento, gente, é um treinamento de formação de operador de caldeiras. Desde 2022, a norma permitiu fazer a parte teórica de forma online. São 40 horas de parte teórica de forma online, tá? Antes era totalmente presencial. Hoje pode ser EAD. Então, hoje a Rio, ela gravou esse treinamento. Eu mesmo fiz, tá? Com toda a minha expertise. Eu fiz esse treinamento de forma de ensino à distância. Então, tem a plataforma que segue todas as diretrizes da NR1, que tem lá o ambiente virtual de aprendizagem, que tem que seguir tudo, tem o projeto pedagógico. E, cara, faz que todo mundo que está fazendo está gostando demais. Você que é de uma pequena indústria, que às vezes tem 1 operador, 2 operador, 3 operador, coloque esse treinamento online, que o custo-benefício ele é muito melhor. E a excelência do treinamento ela está até melhor do que o presencial. Por quê? Porque
eu consegui, nesse treinamento, gravar vários tipos de equipamentos diferentes e colocar tudo ali. Então, fica uma prática meio que teórica. Fica um treinamento muito bom. Então, são 40 horas, diferente de outros treinamentos que tem no mercado, que são 20 horas, que mistura treinamentos. O meu tem, de fato, 40 horas de treinamento gravado, só falando de caldeira. Isso aí, é parceiro TND, hein? É isso parceiro aí. TND. Wesley, eu queria que você fizesse agora os seus agradecimentos aí, a quem você quiser, por toda a sua história, tudo que você viveu. Se você quiser fazer um agradecimento, a hora é essa para a gente poder fazer um encerramento. Claro, primeiramente agradeço a Deus, a toda a minha família, né, a minha esposa que me dá muito apoio, aos meus sócios, né, que tá ali no dia a dia comigo e sabe que não é fácil, né, a você por disponibilizar o espaço e dar abertura para a gente poder elevar o nosso, né, nosso conhecimento, elevar o nosso, como é que você chama? Nosso nível de autoridade. Levar né? a nossa autoridade. Nossa autoridade aqui, junto com você na expertise. Beleza, Wesley, eu queria te agradecer demais, mais uma vez reforçar, porque o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem, mais caro, e você disponibilizou o seu tempo em vir de outra cidade aqui para Belo Horizonte para nos agraciar com toda a sua expertise. Então, em nome da nossa audiência, eu quero te agradecer profundamente, né? Te admiro muito como empresário, conheço a estrutura da sua empresa, sou fã de vocês, né? Vocês foram das mentorias que eu fiz, uma das mais valiosas, porque vocês me estressaram do nível de me levar ao nível mais alto, vocês me levaram para outro nível, né, do ponto de vista de mentoria. Quando eu sentava naquela mesa redonda ali com os 4 ali, eu tinha que estar muito bem preparado, e isso é uma sinalização que a Rio já está toda alicerçada para continuar esse crescimento. Então, meu muito obrigado. Quero agradecer aí ao Thiago, ao Ernesto e o Rafinha, o Rafael, que é um outro cara aí que a gente acabou ficando amigo. São pessoas fantásticas. Obrigado por ceder um tempinho aqui do seu diretor comercial, seu CEO, para estar conversando com a gente. E quero te agradecer a minha audiência. Muito obrigado por ter chegado até esse vídeo. Os contatos da Rio vão estar aqui conosco na descrição desse vídeo. Então, busque a Rio, busque o Wesley, é um cara fantástico, conhecedor do que precisa. E, mais uma vez, histórias reais para insights poderosos. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.